Fala pessoal, começando mais um Debate Pod, agora com a grata satisfação de estar em casa nova, né? Assim, não dá para dizer que é casa nova, né? O bom filho a casa torna, né? Eu já tenho uma história aqui no grupo SGC, né? Com outra atração, que daqui a uns dias está no ar de novo, mas a gente agora vem com essa proposta nova, de todos os sábados, a partir de meio-dia, estar à frente de um local que, de fato, vai ser democrático, né? Todas as opiniões vão ser respeitadas, né? Porque brigar não pode, confusão não pode, agressão também não pode, mas o debate pode, né? Então seja muito bem-vindo. Hoje temos a grata satisfação de estar iniciando um novo ciclo aqui no Grupo SGC, através da Rede TV, né? E também da Rádio SGC, ao vivo também, né? Pelo portal SGC e pelo nosso canal aí, o Debate Pod, né? No YouTube. Temos a grata satisfação de estar reiniciando esse trabalho aqui, né, nessa comunicação 360 graus, para poder trazer assuntos que, de fato, repercutem durante a semana, né? E você vai entender um pouquinho do modelo que eu estou falando, muito pela composição que a gente tem agora no Debate Pod, né? Porque eu procurei trazer o que há de melhor para vocês ficarem bem informados e com uma informação bem eclética, né? Então, assim, sem mais delongas, eu quero apresentar a nossa composição de mesa aqui, né? Primeiramente, eu quero falar de um parceiro de primeira hora que aceitou o desafio de estar aqui nesse novo formato 360 graus, né? Que é uma pessoa que já tem um trabalho muito difundido nas redes sociais, né? Ele ajuda a formar opinião, ajuda a informar a população, e eu convidei de primeira mão porque eu vejo o cara um talento nato e ele merecia estar aqui, né, com a gente para debater também. Então, quero apresentar a vocês também o Matheus Henrique, meu amigo que está à esquerda aqui. O Matheus, posso falar de onde é que tu é? Pode. Então, se pode, né? O Matheus é proprietário do Notícias Porto Velho, né? O maior portal de notícias das redes sociais do estado de Rondônia, disparado. Não tem a mínima possibilidade de algo relevante acontecer no estado de Rondônia, em Porto Velho, e não sair Notícias Porto Velho. Sempre ele traz em primeira mão. Então, Matheus, quero te agradecer, meu amigo, de primeira mão, assim, por você ter aceitado esse desafio. Tá aqui com a gente, entendeu? Você que sabe informação privilegiada e normalmente fresquinha, né? Tudo chega em primeira mão para o Matheus, né? Coisa boa e coisa ruim, né? Porque notícia, ela tem várias nuances, né? Então, assim, a gente tem esse poder de publicar o que é bom e o que é ruim, mas sempre tá com você. Então, assim, de primeira mão, meu amigo, obrigado por você ter aceitado esse desafio, tá com a gente aqui no Debate Pod, né? Que, a princípio, foi algo que eu criei lá atrás, mas hoje isso é nosso. E é uma satisfação imensa estar compartilhando mesa com você, meu amigo. Né? Acho que se você não almoçou, ainda é bom dia, né? Mas para quem almoçou é boa tarde. Então, bom dia, boa tarde, né? Então, bom dia, boa tarde. É difícil me deixar sem palavras, mas depois dessa apresentação, o Ricardo me deixou aqui sem palavras. Mas eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite, e eu estou aqui à disposição para a gente iniciar esse projeto, um projeto democrático, e gerar muita discussão, muito debate, para a gente informar a nossa população. Perfeito, perfeito. O cara fala bonito, né? O cara, quando é bom, sabe. Bom, enfim, né? O Matheus está apresentado, né? Na linguagem dos podcasts, né? Podemos dizer que ele é co-host, né? Eu seria o host, mas ambos somos apresentadores do Debate Pod. Estamos devidamente apresentados para você. Eu acho que, né? O meu nome apareceu aqui embaixo, aqui na tarja, né? Ricardo Farias. Matheus Henrique, e agora vamos falar com o nosso convidado de hoje, né? Num ano tão importante, né? Eu sei que você está em casa aí se coçando para saber o que vai acontecer a partir do dia 4 de abril, né? Onde serão revelados aí alguns nomes que vão concorrer, né? A essa tão disputada eleição desse ano, né? E eu preparei aqui, né? Uma pessoa para vir aqui que tem informação privilegiada, é um colunista renomado, sempre tem informação fidedigna, pode ter certeza que ele não traz especulação na coluna dele, ele traz informação, né? E eu já quero agradecer a presença do professor Herbert Lins por ter se disposto a vir aqui nessa estreia, né? Reestreia, né? Aqui para todo o estado de Rondônia, através da Rede TV, do Grupo SGC e da Rádio SGC e nos nossos canais de YouTube, tanto do Debate Pod quanto no portal SGC. Professor Herbert, seja muito bem-vindo ao Debate Pod. É um prazer imenso recebê-lo aqui conosco. Obrigado, Ricardo Farias, pelo convite, para estar aqui com você nessa bancada, junto com o Matheus Henrique, um amigo dileto que eu tenho muito tempo já, nos meandros da política.
né? E aqui nessa casa tão gostosa que é a casa do SGC, que tem grandes amigos, como Léo Ladeia, né? E Thales Buzarte e tantos outros colegas profissionais que circulam aqui dentro. E fico muito à vontade para dar um bom dia, boa tarde, boa noite aos telespectadores do Debate Pod, que aqui pode debater, não pode ter agressão, não pode ter porrada, não pode ter... fofoca também pode, não pode? Pode. Então, É isso que pode. Isso, pronto, é isso que pode. Já fica o quadro, né? Já fica o quadro com a fofoca pode também. Então, assim, é uma satisfação muito grande, né, abrir esse novo projeto, esse novo ciclo, e estou aqui à disposição, meu camarada, meu amigo, para colocar e esclarecer o que tiver de vir, porque aqui o debate pode. Exato. Professor Herbert, Matheus, eu acho que, primeiramente, a gente vai trafegar um pouquinho aí, né, nas conjunturas, o que vem se apresentando até agora, porque, na verdade, a gente já está um pouco cedo ainda para falar, né, que os bastidores estão pegando fogo, né? Sim. Mas a gente tem algumas coisas que já estão definidas, né? O professor Herbert esteve nessa semana aí em alguns eventos, eu tenho algumas informações privilegiadas. Então, assim, eu acho que, primeiramente, a gente tem que falar da conjuntura partidária aí, né? Antes de a gente chegar em nomes específicos que sejam para governo, que seja para deputado, né? Então, eu queria, professor, primeiramente, né, nessa primeira pergunta, como que os partidos estão se preparando aí para essa campanha? Como é que é a sua visão aí? Ricardo, os partidos estão muito preocupados na construção de nominatas de deputado estadual e federal. E alguns já têm nomes para formação de chapas majoritárias. Porém, o que não está sendo observado nessa caminhada é que muitos políticos novos estão querendo ocupar o lugar dos políticos velhos. E alguns políticos velhos, tradicionais, estão querendo ressurgir nessa eleição de 2026. Você vê que hoje você tem aí um nome novo, lá de Vilhena, o delegado Flori, pré-candidato a governador, ou era. E a gente não sabe ainda como vai terminar essa novela do Podemos. No tradicional MDB, que está com dificuldade de montar nominata de deputado estadual e federal, nós já temos um pré-candidato a governador, que é o Rafael Claros, é um nome novo, empresário. Já teve duas candidaturas, né, já enfrentou duas vezes as urnas, não obteve sucesso, mas agora é o candidato a governador de uma legenda tradicional. Aí você diz, mas tem chance? Ora, só não tem chance quem não resiste à candidatura. Exato. Porque Roberto Sobrinho perdeu 2 eleições proporcionais e ganhou a majoritária. Então, fenômenos existem na política. E aí vem um nome novo, como Sérgio Gonçalves, que eu acredito que ele vai assumir o governo. Eu acredito, piamente. Eu venho dizendo isso há muito tempo, né, Matheus? Eu escrevo na coluna. Quem acompanha a coluna... Quem acompanha a coluna, eu estou dizendo que o governador sai e é candidato a senador, e a Luana é deputada federal, ou ele mesmo pode vir a deputado federal e a Luana, de repente, deputada estadual. Não vejo problema. Não seria um susto, não né? Não seria um susto, porque já existem casos no Brasil. Na Paraíba, por exemplo, em 1982, o governador biônico Tarcísio de Miranda Buriti deixou o governo, todo mundo pensando que ele ia ser candidato a senador, de repente ele foi candidato a deputado federal e puxou a metade da bancada. Os votos dele, na época, fez a metade da bancada. E o governador Marco Rocha, ele pode fazer isso. Deixar o governo para ser candidato a Senado, ou candidato a deputado federal, e sendo federal, eu tenho certeza que está eleito, e além disso, ele ultrapassa uma margem de voto que ele vai fazer a metade da bancada. E a Luana fica no Estado com um gabinete enorme, porque hoje o gabinete do deputado estadual é maior do que o do federal. Com certeza. A briga muito vai ser maior. Exato. Então, e tem 20 milhões de emenda, vai para 22 ou 23. E o que não dá para excluir também é o fato dele performar muito bem, né, Matheus, nas pesquisas, né? A gente tem pesquisa que o Marco Rocha está em segundo lugar. Isso não dá para negligenciar, né? Nem descartar. E aí você tem os políticos mais tradicionais, políticos velhos como Carlos Magno, querendo voltar, mas querendo voltar para onde? Para a Assembleia Legislativa de Rondônia. Você tem o Gesualdo Pires de Paraná, que quer ser deputado federal. Você tem aí a Silvia Cristina, que quer completar o seu ciclo político, deixando o mandato de deputado federal para ser senadora. Aí você tem um nome novo que surgiu, o Fernando Masp, que é deputado federal de primeiro mandato, pode ser senador no PL. Então você tem nomes novos e nomes tradicionais da política que estão em discussão no processo eleitoral, que dia 4, muita coisa vai ficar clara para todo mundo. Exato. Que é a data limite para a filiação de quem quer ser candidato. Troca de partido, janela partidária, todo esse emaranhado que se existe
num processo eleitoral a cada 2 anos. Então, o senhor acredita que daqui um mês, daqui 30 dias, 30 dias. muita gente vai começar a sair da casinha, então? Vai. Já vai começar dia 7, né, com a troca de partido. E fora o desespero que vai ter, né, entre muitos parlamentares, porque não se preparam. O que acontece, Ricardo? A gente sabe, eu mesmo já fui presidente de partido na Paraíba e aqui, com o PHS. Né, e o próprio PSB também teve uma contribuição muito forte na Paraíba. Então, assim, o deputado, o vereador, o prefeito, o governador, quando ele ganha, ele esquece o partido. E É verdade. ele não dá condições para os dirigentes partidários formar o partido para a próxima eleição. Tudo é feito de última hora. Mas eu só vejo isso aqui em Rondônia. Porque como eu vim para cá com 31 anos de idade, faz 20 anos que eu estou aqui, né, já declarei minha idade aí. Ó. Descobriram que você tem descobri que 28. Eu 51, Aí, o que acontece? Quando na Paraíba termina a eleição, passa a ressaca, toma posse, organiza a gestão com 6 meses, no 7º mês, em julho, já começa a preparação política para as outras eleições. Rondônia não tem isso. Aí você me pergunta, mas por que Rondônia tem isso? Porque não tem grupo político definido. Não tem grupo político formado. Eu lhe pergunto, qual foi o grupo político que o ex-prefeito Hildo Chaves formou ao deixar a prefeitura para ter suporte para concorrer à candidatura a governo? Não teve. Quem é o grupo político hoje do Léo Moraes? Também não tem. Quem é o grupo político hoje de Marco Rocha? Também não tem. Ele não tem e precisou socorrer a quem? A quem ele derrotou há 8 anos atrás. Expedito Júnior. Ivo Cassol tem grupo político? Não. Ele tem parentes na política. Exato. E amigos. Nem partido ele tem mais. Perdeu. Então, é preciso observar que Rondônia não tem grupos políticos. Mas isso não A política de Rondônia ela é personalista. Uhum. Ela se faz aonde? Nas pessoas. Na liderança pessoal do líder que tem tradicional ou novo. Mas a gente viu esse fenômeno, inclusive, né, Matheus? Na última eleição para prefeito, né, a gente teve um cenário que de primeiro turno as pessoas falavam que a candidata Mariana ia ganhar com facilidade e tal. E aí era uma candidata que vinha, né, com o apoio do então prefeito Hildon Chaves, que era um cara que tinha aprovação acima dos 80% à época e uma porção de coisa. E no segundo turno, a gente já percebeu que supostamente aquele era um grupo ali, né? Uhum. Mas até na própria propaganda eleitoral, a própria candidata já estava atacando a gestão porque tinham notado, né, a quem estava cuidando do marketing, que existia ponto fraco na gestão e tinha que desvincular a imagem ao ex-prefeito. Então, ex-prefeito hoje, né? Então, assim, não passa por isso, o professor, né? E o Matheus vai dar a opinião dele também, sobre essa questão de ter que demonizar sempre alguém, porque o grupo se faz nos momentos bons e nos momentos ruins. Vamos apanhar junto e vamos ganhar junto, né? Então, assim, o que parece aqui é que na hora que tá legal, todo mundo se abraça, mas na hora que o trem aperta, salve-se quem puder. Não é isso, Matheus? A sensação que passa é que quando tá acabando o mandato, parece que é cada um correndo por um lado. E eu venho lá de Rolim de Moura. Então, quem era muito forte lá era Ivo Cassol, Expedito Júnior, Raup. E eu tenho essa sensação que antigamente as pessoas eram mais próximas, mais aliadas desses majoritários. Entendeu? E hoje eu tenho essa sensação. O mandato tá acabando, mano. Salve-se quem puder, corre pra onde vai conseguir segurar de novo. Eu participo de eleições desde 16 anos. Tenho uma família política na Paraíba. E vim para cá de férias, Ricardo. Vim conhecer a estrada de ferro Madeira Mamoré, a convite de um engenheiro agrônomo da Emater, né, o Zé Renato, lá em Nova Mamoré. Muita gente caiu nessa conversa. Pois e terminei ficando. Eu achei bonita a minissérie Meio de Maria e vim. Se você pegar a minha coluna na eleição, eu vou pontuando os erros. E no final da eleição, eu pontuei todos os erros do marketing da Mariana. Um deles, quando você falou aí, me chama a atenção que a própria equipe de marketing começou a atacar o aliado Hildo. Que não é atacar. A Mariana ela tem que ir para a televisão e dizer, olha, a gestão não consegue fazer tudo.
Onde não se pôde fazer tudo, a gente vai melhorar. O que existe de bom, a gente vai manter e vai ampliar. Mas, aonde está falho, nós vamos corrigir. Porque não dá tempo 8 anos. 8 anos você não consegue fazer tudo. Essa é a linguagem do discurso apropriado. E eu ligava, eu falava, botava na coluna. Né? Então, assim, infelizmente, né, foi feito um pool de marqueteiros. Uhum. E quando você junta um pool de marqueteiro, tem o quê? A fogueira das vaidades. Sim, exatamente. E não existe água que apague. É como Não. se fosse gasolina. Exato. Então, meu irmão. Fósforo branco. E eu dizia, olha, tem que ganhar no primeiro turno, porque se for pro segundo, perde, porque se atraiu a rejeição de todos os aliados. A Mariana vinha leve e deveria ter ido leve para a eleição. Mas quando ela embarcou em criar um palanque, né, um palanque com quase todas as figuras do meio político de Rondônia, ela trouxe para si a rejeição de todo mundo. Isso que você está falando é um negócio importante, né? Porque, assim, né, diz que na ciência fala que a aceitação, ela transfere algo em torno de 20 a 30% se o sucessor começar a caminhar pelo menos 2 anos antes. Agora, a rejeição é algo em torno de 90 a 95% que pega. Então, você pega um palanque que estava Marco Rogério, Marco Rocha, enfim, né? Vários caciques, inclusive, vamos lá. Marco Rocha e Marco Rogério, desde da vitória, se estranhando. Se estranhando. Desde o primeiro dia de. Marco Rogério foi eleito senador, Marco Rocha governador. Nunca se bicaram, nunca se conseguiram se misturar. É água e óleo. Uhum. E aí você coloca no mesmo palanque com a Mariana, de um lado Marco Rocha, do outro lado Marco Rogério. Ficou estranho, Como né? é que vai ficar a cabeça do Posso povo? lembrar mais um nome Ficou aí? estranho. Fica à vontade, Matheus. Ex-presidente Bolsonaro? Aí você traz o ex-presidente Bolsonaro numa cidade como é Porto Velho do Contra-Cheque, que tem uma tendência a ser oposição, que os índices de satisfação do governo com o governo Lula tem melhorado por conta do custo de vida ter baixado, ou mesmo o preço do combustível ter sido congelado, não ficar naquela alvoroço de semana sobe, semana baixa, semana fica um preço, semana fica outro. Então, assim, e levou para um lugar para fazer um discurso com o Bolsonaro num deserto. Porque a Santos Dumont é um deserto, ninguém ia para ali. O local ideal para fazer é onde Bolsonaro venceu as eleições, Zona Sul. Levaria ele para lá. Ali na Jatuarana, ali ia juntar gente. Se era para fazer densidade, imagem, né? Densidade. Densidade, reforçar o voto. Né? Mas foram erros e mais erros. E na política, né, a gente tem que observar esses erros porque eles servem de cases, Exato. de experiências para não repetir os mesmos erros, entendeu? Em campanhas seguintes. Não se ganha quem acerta mais, né? Ganha quem erra menos. Quem erra menos. Eu falei sobre isso no meu livro. Exato. Mateuzinho, a coisa vem se desenhando aí, né? O professor falou de uma forma um pouco geral sobre a questão da formação partidária, né? Que ainda tem muita água para rolar, né, professor Herbert? E eu queria saber de você, meu amigo, como é que você está vendo a possível composição aí para governo? Não, o que você acha da gente começar para deputado? Né? Vamos terminar no governo, porque eu sei que você está esperando para a gente falar de governador, né? Então, assim, a gente vai segurar um pouquinho, porque o melhor a gente sempre deixa para o final, né, professor? Então, vamos falar de deputado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, na sua concepção, quais são os nomes que despontam aí para poder ocupar cadeiras estadual? Quem está... Porque, assim, né, eu não... Depois até o professor vai responder, se você acha que vai ter alguma renovação, ou se os nomes que estão aí tendem a permanecer. O que você vê desse cenário? Olha, aí? Já aproveita, comenta e já lança a tua pergunta para o professor. Nessa pré-campanha a gente já observa mais os vereadores da Câmara de Porto Velho que estão se degladiando para conseguir chamar atenção, para conseguir um pouco de mídia, encaixar um discurso para poder chegar afiado na campanha. É isso que a gente percebe. A rede social hoje, dos quase todos os vereadores, fiscalização contundente, dando a cara para dar uma opinião mais forte,
esquerda, direita. Tá? Só não bate no prefeito, né? Só não bate no prefeito. Não pode, é proibido aqui em Porto Tem Velho. só um. Só um, Tem só um. exatamente. Tem só um. Combater Então, isso aí. assim, nessa corrida para uma cadeira na Assembleia Legislativa, quem tá na frente é quem tá aqui sentado na Câmara de Vereadores. E a gente vê alguns nomes aí já se destacando, né? Um que é representante da categoria dos policiais militares, pelo menos se diz um representante, Aham. né? Há controvérsias, né? Uma que diz que é vereadora do Bolsonaro, que é a representante da direita, né? Então, eu vejo essa movimentação muito forte na Câmara de Vereadores. Mas também tem outros nomes, outros empresários que estão aqui em Porto Velho, no interior do estado, que a gente já começa a ver saindo da casinha para buscar uma vaga na Assembleia Legislativa. E é uma briga interessante, entendeu? Eu acho que não tem nada definido nessa eleição, nem para estadual, nem federal. Estadual, algumas cadeiras, mas está muito indefinido estadual, federal, Senado, então, e governador, então. Depois a gente vai entrar nesse assunto aí, mas está muito indefinido. Essa é a minha opinião. Até para presidente, né? Está muito indefinida as eleições desse ano. Professor. Não, professor. Professor não já concordou olhou muito, pra não. cima. Quando eu falei presidente que não estava assim. Não, é assim. Porto Velho vai ter uma fragmentação no território eleitoral muito grande, porque nessa eleição vai ter um número de candidatos vereadores da capital fora que nunca houve. Historicamente, nunca houve tantos candidatos a vereadores da Câmara disputando o mandato de deputado federal e deputado estadual como vai ter nessa. São 23, né? São 23 vereadores. Quantos deles serão Aí candidatos? você tem Breno Mendes, Paroca, né, o Zé Paroca. Ó, notícia em primeira mão aí, o Herbert já tá Devanildo soltando os nomes. Santana, Marcos Combate, Giovanni Biza. Giovanni Biza, Gedeão Negreiros, Elis Regina, Fernando Silva. Fernando Silva, candidato, Sofia. Sofia Andrade, não é isso? Tem Isso. mais, não, Pastor Bruno não é candidato, Tesari não é Evandro, né? candidato, Evandro, né? Tesaro não é não é candidato? candidato, Tesari não é candidato. Adriano Gomes. Adriano Gomes Não não me é, acho confirmou que não ainda que é candidato. Pastor Evanildo. Pastor Evanildo é candidato. Federal. né? 10, federal. Né? Então você tem aí já quase a metade da Câmara. Aí tem o Macari, que está com o nome à disposição. Dourado tem um compromisso de acompanhar o deputado Edevaldo Neves, vereador Dourado. Né? Então você tem aí uma Câmara, né, que quase a metade é candidato. Isso nunca se viu na Câmara É Municipal. uma escadinha, de, né, professor? mas tem um. Então, assim, aí aqueles deputados que já são de Porto Velho, tipo Alan Queiroz, Nas últimas Marcelo eleições, Cruz, quem E é da Chaves. se Ieda Chaves. tornou deputado que era vereador? que era vereador. Quem são os ex-vereadores que se tornaram deputados? Eider Brasil, né? O Eider Brasil não foi vereador, Não. foi direto. Ah, verdade. Alan Queiroz, Alan Queiroz já tinha assumido o mandato. O irmão dele que ganhou para vereador. verdade. Ele não veio, ele só assumiu a Então, suplência. os dois últimos foi Marcelo Cruz e Foi Jair Marcelo Montes. Cruz e Jair Montes. Então agora pode chegar novos nomes que foram vereadores. Verdade. Isso nós Entendeu? estamos falando da Câmara aqui de A Porto Câmara, Velho, Porto né? Velho. De Porto Então, assim, Velho. Porto mas ele Velho. virou- E aí, na Assembleia Legislativa, você vê que muita gente, né? Como diminuiu a quantidade de partidos com fundo partidário e fundo eleitoral, você vê a dificuldade de montar nominato. Você tem aí hoje o PRD, o Nanico PRD, com a Federação com Até Solidariedade. bonitinho esse nome, né? Nanico PRD. É o Nanico PRD. Ele recebeu aí, ó, ele já conta com Ribeiro do Simpol, Edevaldo Neves, Pedro Fernandes, aí recebeu a filiação de Lebrinha, Jean de Oliveira e Rosângela Donadon. Nossa. 6 deputados. 6 deputados. E Carlos Magno. Tá, deixa É eu. peso. Ah, não, preciso perguntar. É uma nominata Essa, pesada. essa louco. nominata vai brigar para fazer quantas vagas? Pois é. Aí o que é que acontece? Nós vamos. Aquilo que eu escrevi na minha coluna, Matheus e Ricardo, e você que está em casa nos assistindo. Nós vamos voltar à época da Arena e do MDB, quando os caciques políticos das regiões fomentavam candidaturas e, além de fazer sua campanha, vai ter que fazer a campanha de mais 3 ou 4 candidatos para dar o quociente para eleger Exato. todos os caciques do partido, como era feito no MDB e na Exato. Arena na época do regime militar. Só que nenhum parlamentar ainda se atentou para isso.
E eu venho escrevendo, venho alertando e venho dizendo. Se você quer ter o seu mandato de volta, você vai ter que cuidar da rabeira, da cauda, da nominata. Botar gente para conquistar Botar voto. gente para pra conquistar nominata. voto e, se possível, tirar assessor seu para coordenar a campanha de quem está lá na ponta. Então tem gente que vai fazer mais de 10 mil votos aí e vai ficar fora. Vai ficar fora. É por aí, tá? É por aí. A briga é boa. Aí você tem, né, o PL, com a chapa também pesada, igual o PRD. Você vai ter o Jean Mendonça, que já é da legenda, né? O Ede Brasil não fica, mas o PL está recebendo o deputado Alan Queiroz. Luizinho Goebel, Thaísa, Sofia. Nim Barroso, não, Sofia, estou falando de estadual. Tá, estadual. Né? Nim Barroso, aí vem o Ninho Testoni. São 6, igual o PRD. Aí tem o vereador Gilbert, que também é candidato. Só tem fenômeno. Só fenômeno. Não, e tem um nome. O PL. Fiquei sabendo. Agora eu vou trazer uma fofoquinha aqui, né? Traga aí um furo. É um furo. Estava ontem eu lá na Flakes tomando um cafezinho. E não me chamou. Falando de campanha. Ô, meu amigo, aí meu coração doeu. Como é que eu tava tratando a convite de outra pessoa para poder tratar sobre campanha e tal, né? E aí, em primeira mão, vou trazer um nome muito forte do Cone Sul também, que tá filiando ao PL, né? Subiu ontem. O Iveslando Neiva. Tem o Iveslando no PL. Vai pro PL. Filho do Ezequiel Neiva. Isso, São vai pro PL. Fortíssimo no Cone Sul. Candidatos. Esses 7 vai ter que cuidar de outras candidaturas. Ô, Ives, pô, cara, soltei, entendeu? Cara, foi sem querer, ó. Então vai ter que cuidar da candidatura dos outros, da rabeira para não falhar. É isso. Jesus, hein? Aí no PSD tá mais leve. Você vai ter aí o Laerte e o Cássio Góes, que já tá dentro da legenda, vai receber o Ede Brasil, ou o Ede pode ir pro Podemos, não sabemos ainda. Mas aí vem o secretário de Estado, ali naquela composição, tá mais leve para eleger Cássio Góes e o exato. E o puxa-voto. Puxa-voto. O Cássio Góes e do Laí. A gente não sabe quem vai ser os nomes ainda que pode despontar no PSD. O Republicanos vem com a nominata pesada, porque vai vir ali, vem o Passelli deve vir, o né? Alex Redano, vem candidato. Aí vem Adalto Bandeirante, vem Passelli, né? Vem a lista de candidatos que são vereadores já aumentou. Vereadores já tá aumentando aí. Tem umas Passelli aí, ó. Passelli, Bandeirante. Bandeirante, Adalto Bandeirante é candidato. Mais da metade da já tem uns 15 já. Você vê, aí é a festa do suplente. A festa é suplente. Pô, rapaz, era pra me ter saído de suplente. Ó, e mais pessoas querem pro republicano ser candidato, mas forças ocultas estão barrando. Que poderia deliberar. União Brasil, tão carinhoso, professor, você falar forças ocultas, né? O delegado Rodrigo Camargo, que se elegeu deputado estadual pelo republicano, se lançou pré-candidato a governo no Podemos, sem estar afiliado ao partido. Essas coisas só acontecem junto. Mas o senhor acredita nessa pré-candidatura? Não acredito. Não acredito que vingue. Eu acredito que nos próximos Trocou sem a carta. Trocou sem a carta e a janela partidária ainda começa dia 7. A sorte dele é que não tinha um cara para pedir pau, né? E na bancada federal você tem Fernando Márcio, vai concorrer para o Senado, a Silvia Cristina, que é o Senado, então são 2 vagas que estão fora, né? O menino está inelegível, fera. Uhum. Então, são 3 vagas a serem preenchidas. Aí vem concorrendo Maurício, a reeleição, Cristiane Lopes, a reeleição, vem o Tiago Flores, candidato à reeleição, né? E quem mais? O Lúcio Moschini, candidato à reeleição. Tiago Flores tentou bastante ser vice de alguém, né, cara, para governo. E o Coronel Crisóstomo. E o Coronel Crisóstomo. O Coronel Crisóstomo é um candidato caricato, que a gente não sabe se ele volta ou se não volta. Porque na eleição passada, todo mundo apostava dizendo que ele não voltava. E eu dizia, olha, ele volta porque ele tem um nicho eleitoral do bolsonarismo. Mas vamos ver. Mas capacidade de entrega eu não vejo. É um Tiririca de Rondônia? Não acredito, o Tiririca entrega, criatura. Você olha o portal da Transparência, você vê as entregas, você consegue identificar. Tem uma entrevista homérica dele que fala sobre isso, né? Ô, Ricardo, eu fico impressionado. Eu venho de uma geração de jovens
que a gente era preocupado primeiro em saber a biografia do político e depois o que é que ele fazia para a população para poder votar nele. Hoje não, as pessoas votam por apenas frase de efeito. Exato. E por um inimigo ou dois comum. Você não procura mais saber qual é a proposta do cara, a promessa de campanha, se ele fez ou se ele cumpriu. Que sociedade é essa que nós estamos vivendo? Parece um apagão, Matheus. Mas você não acha, o professor, aí no caso... Verdade. Parece um apagão, cara. Você não acha, professor, aí não tem que... mais interesse em saber a biografia do político e nem a capacidade dele de entrega, de medir isso. Você não acha que isso é culpa do Sun Tzu? Você não acha? Não, eu acredito que seja aquilo que Humberto Sabe quem é o Sun Tzu, né? Não conheço. Sun Tzu é o escritor do grande livro A Arte da Guerra, né? Porque o professor falou que por conta de um ou dois inimigos em comum, né? Que é uma lição do livro que fala que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Os caras estão levando isso muito a sério, né, cara? Pô, o cara xingou, não, vou votar nele porque ele não gosta do cara que eu não gosto. Aí, pô, qual é a realização do cara, né? Não tem. Qual a qualificação que esse cara tem? A capacidade de entrega. Aí você vê o senador Confúcio Moura, que tem uma capacidade de entrega enorme, o próprio Sigurgas, que teve uma capacidade de entrega enorme, principalmente quando presidiu a Comissão de Agricultura, são demonizados. É impressionante quando você vai ao são interior. Demonizados. Quando você vai ao São interior, demonizados por quê? Por causa da esquerda? Não é porque eles estão na base aliada do atual governo. Não é por causa da impressionante esquerda. o nível de Desde repressão que eles quando têm. Confúcio foi de esquerda, criatura? Confúcio foi sargento da polícia, foi médico rico, milionário, dono de fazenda. É o cara que mais distribui emenda no estado de Rondônia. Eu não voto nele. Mas é o cara, você pode ir no interior... Mas tem a capacidade de entrega. O pessoal não, Confúcio é de esquerda. Eu fico procurando aonde é que ele é de esquerda. Não, ele é da base aliada de um governo de esquerda. Isso, pressupõe. Por quê? O MDB, porque ele é base aliada do Mas o MDB estava na presidente base Lula. aliada do governo Bolsonaro. E a bola da vez era Lúcio Moschini. Confúcio ficou caladinho, esperando a vez dele. Dentro da ala do MDB. A Sigurgas, desde quando a Sigurgas é de esquerda, criatura? O PDT é um partido de caudilhista. Olha no dicionário o que é caudilho. Brizola era um caudilhista, fazendeiro, rico, criador de ovelha. Confúcio é centro. Ele é centro-direita. Eu trabalhei com ele na Casa Civil, criatura. Para. Olha as medidas dele. Agora que ele tem uma certa preocupação com as gerações futuras. Mas ele deu uma avermelhada. E tem uma capacidade de entrega enorme. Mas capacidade de entrega, se for para ser avermelhado, para melhorar a vida das pessoas, então que se avermelhe. Não, sim, mas... Inclusive o nome do Brasil é pau-brasil, que é o quê? Uma árvore vermelha. Isso é uma discussão muito boba. Ricardo, como é que eu estou discutindo, atacando o STF, atacando o ministro, atacando a democracia, enquanto isso tem milhares de pessoas morrendo em fila de hospital, precisando de atendimento, de cirurgia. Eu tenho falta de merenda escolar nas escolas. As pessoas que não estão conseguindo pagar aluguel estão precisando de moradia. Saneamento básico, nosso país tão rico. Nosso país é rico. E não tem saneamento básico. Favelas inteiras que podiam ser requalificadas. E isso não está no centro do debate. O que está no centro do debate é o quê? Anistia, golpe, democracia. Pautas ideológicas, né? Pautas ideológicas, pauta de costume, alguém preocupado se o cara está dando a bunda ou não está. Isso é um absurdo. Talvez você até corte essa minha fala. Não. Entendeu? Cara, a gente só não pode ser debate. Não. Então, assim, cara, como é que o país cheio de problemas e fica nessa palavra gerando palavra, ataque gerando ataque e a boiada passando. Você vê o escândalo do Banco Master. Quantas prefeituras foram impactadas com o Banco Master? Porque eles estiveram aqui. Eles capturaram dinheiro de previdência de prefeitura. Eu fico procurando e não estou conseguindo. Porque quem tem que trazer essa informação para nós são nossos parlamentares, Matheus. Nossos parlamentares têm que saber o que aconteceu. Tá um silêncio ensurdecedor. Silêncio de ambos os lados. Está todo mundo abafando o banco. O Banco Master é um escândalo de corrupção maior do que o Petrolão.
Maior do que o mensalão. Maior do que o do INSS Maior também, do você que acha? do INSS e maior do que o anúncio de orçamento. Porque envolve forças políticas dos dois lados. O cara conseguiu, Vocário, colocar todo mundo num balaio só. Ele conseguiu fazer a democracia, Conseguiu né? fazer uma democracia com o dinheiro Dos outros. dos outros, cara. Então, assim, o próprio Lewandowski já tirou dele, já foi para casa para ficar escondidinho. Porque ele tinha contrato com o banco. Não, e para você ver, essa semana, o Matheus acompanhou isso aí também, o Alcolumbre entrou em negociação para o quê? Para não levar, acho que foi do Master, né? A CPI do Banco Master, para não levar a CPI do Banco Master à frente e propor a dosimetria. Dosimetria, cara. Então, olha só a moeda. Mas Por é que o cara quer absurdo. fazer uma troca dessa, Matheus? Aí você vê que as pessoas querem mudança, mas mudança como se você não vota nos políticos novos? Naqueles políticos que têm capacidade de entrega, naqueles políticos que têm proposta, naqueles políticos que defendem a transparência. Não. Ricardo, eu desafio, saia você, candidato, ou você que está em casa desassistindo. Chame seus familiares e amigos para adesivar o carro. A primeira coisa que eles vão perguntar é quanto vai ter de gasolina por semana. Aí depois que é o posto de saúde funcionando, Já virou depois uma que é a cultura escola disso, né? funcionando, já virou uma cultura. Então, quanto vai pagar do meu voto? É verdade. Quem trabalhou com campanha sabe que isso é verdade. As pessoas estão deixando pra decidir o voto no dia. No Pega dia. um santinho na frente da escola. E aí o candidato ainda paga a multa, né? E o partido paga a multa. Ó, vou dar um conselho para você que tá assistindo a gente aqui, né? O meu diretor tá indo tudo bem aí? Na hora que estiver faltando tempo, você avisa. Dá um conselho para você, ó. Você quer votar direito? Quer votar direito? Acesse a coluna do professor Herbert Lins, lá tem opinião qualificada, lá é informação de verdade. Assista Notícias Porto Velho também, porque o que tiver de escândalo na política vai sair lá, meu amigo. Então aí você começa a tracejar o que é ideal como candidato para você votar. Não desperdice seu voto, porque aí eu sofro junto, o professor Herbert sofre junto, o Matheus também. Coitado do Matheus, rapaz, vai sofrer porque você tá votando no cara errado. Então, assim, busque informação privilegiada, né, professor? Acho que é isso, né? Ricardo, nosso país não falta dinheiro. O que falta é boa gestão com recurso público. Essa semana eu vou trazer um estudo bombástico sobre os gastos do Poder Judiciário. Fique de olho aí. Na coluna Vai do- ter coragem? Vou. Vai meter o dedo na pereba. Estou pegando um governo, um estado por referência, e vou trazer na coluna. Os gastos hoje com o Poder Judiciário ultrapassam os investimentos em educação e saúde. E o próprio custeio do Poder Legislativo e o próprio custeio do Poder Executivo. Isso não é só isso é em todos os estados brasileiros. Não, e é algo importante o que o professor está falando Exato. aqui, Matheus, Pesado, porque, Matheus. Muito veja, legal. você vai em qualquer instituição aqui, em qualquer hospital, não funciona. E, Não super salários é corrupção também. Não funciona. Agora você Super pode ir salário também é em corrupção. qualquer instituição do judiciário, pode ir em qualquer instituição do judiciário, cara. Cara, mas funciona perfeito, cara. Dos bons salários, funcionários eficazes, Bonificação, penduricalho, tudo funciona. Tudo funciona. Tudo funciona. Aí você pega, por exemplo, aí, né, a classe E da tudo para nós saúde pode aí. e para os outros não. Classe Os da outros saúde. poderes. Cara, nada funciona. Então, tipo, será que tem. Eu acho que tem que ser revisto. isso. Agora, eu quero comentar uma experiência que eu tenho. Quando a gente fala alguma denúncia no Poder Legislativo, a população cai de pau em cima. Cada comentário. Quando você fala do Judiciário, a pessoa responde assim: ah, mas ele estudou pra estar lá. É. Sabe? Essa é a visão. Dói. Conseguiu perceber? A O- própria o- população que critica É. a situação Ah, do estudou pra Legislativo, ele defende o Você veja, Judiciário, porque hoje- essa é a visão que ele tem. Hoje saiu uma decisão do CNJ, que é aquele desembargador que está vendendo sentença do Mato Grosso, vai ser aposentado. O castigo O castigo dele é ser aposentado. do pra casa. E magistrado com salário integral. é ser aposentado com salário integral. É. Ou proporcional, dependendo da quantidade de anos. Ou Mas no judiação. caso dele já é ou judiação, né? Ô, judiação, rapaz. É muito sofrida, viu? Entendeu? A pena dele é ficar em casa recebendo salário. Meu Deus. Então, não dá para. Agora, isso tudo é culpa de quem? Da Constituição Cidadã. A nossa Constituição, ela trouxe isso e precisa de um plebiscito nesse país para fazer uma reforma na nossa Constituição. Tirar essas aberrações, corrigir essas aberrações. Porque quando o parlamento vai corrigir,
Aí vem o STF e diz, ó, isso aqui a cláusula pétrea não pode derrubar. Professor, o caminho seria meritocracia no judiciário? Eu acredito Carreira? É carreira, tem que ser carreira. Porque lá nos Estados Unidos é carreira, carreira, é meritocracia. isso é carreira. Você ser um componente da Suprema Corte, né? Agora, cara... Eu sou contra essa indicação de quem não seja... Não, inaceitável. eu concordo que seja indicação do presidente, mas desde que seja de carreira. Parâmetros a serem seguidos. Desembargadores, juízes, entendeu? Uhum. Mas pegar qualquer um e colocar lá, não. Os últimos nomeados no STF, todos tiveram relação com os presidentes. Sim. Todos. De Bolsonaro a Lula. Não, isso você tem que dizer do Sarney, né? Sim, de lá para cá. E da própria ditadura. É um vício no país. O nosso país é um país de vícios, né? Então, de vícios e de como é que eu falo, meu Deus? Tem um nomezinho que eu uso, e todo mundo usa, tipo acomodação de interesses, né? É conveniência. Conveniência, exato. As conveniências. Exato. Professor, vamos dar prosseguimento aqui, porque eu acho que esse assunto do judiciário realmente é um negócio que rende muito, porque ninguém tem que a ter realidade coragem, é que ninguém está contente. Coragem pra tocar no assunto. E tem que ter coragem. Tem que ter coragem, porque não é fácil, né? E, sinceramente, eu tenho medo, você sabia, de questionar? Quem não tem medo? É por isso que a gente está falando de salário aqui. Né? Eu estou escrevendo, finalizando a correção do meu segundo livro, que é sobre Maquiavel. E aí, quando você começa, você mergulha naquele livretozinho pequeno de Maquiavel, você compreende o que é o medo. Então, você tem medo até de escrever. Porque você não sabe, né, que bala de prata vai te atingir, que ela vem de um campo escuro, igual essas cortinas que estão aqui nos cercando. Exato. Complicado. Professor, vamos prosseguir, né? A gente falou um pouco do cenário para estadual, né, Matheus? Federal. Mas antes da gente falar para governo, eu sei que você está esperando aí para governo. Nós já falamos aqui de federal, né? Falta senador. Exato. Tá bem embolado para ser. Matheus, imagina você hoje, né? Um cara que tem uma carreira consolidada, né? Vamos dizer que você é um cara muito bem quisto pela sociedade. Você aceitaria, Matheus, nesse cenário de hoje, se aventurar numa campanha para Senado? A briga tá de foice, não tá? Tá de foice. Seria só pra ter uma experiência, né? De ir pra urna. É só isso, né? Porque é briga de peixe grande, né? Vai ser uma eleição aí. Os candidatos vão se degladiar aí nessa corrida pro Senado. São 2 vagas. Já tem dono nessas vagas, ô professor Herbert? Hoje seria o Bruno do Bolsonaro, né? Que é o agropecuarista Bruno. O senhor acredita que decola? Sim, porque quando você bota a pesquisa Bruno Scheid, ele tem um tanto de voto. E quando você coloca Bruno Bolsonaro, ele tem 3 tantos de voto. E tem um detalhezinho... E ele pode usar esse nome? Pode. Tá autorizado, que ele tá com procuração já do Bolsonaro, tem registrado em cartório. Um detalhezinho em primeira mão que eu vou trazer para vocês. A cabo eleitoral que ele vai trazer... Primeira mão, tá? Que ele vai trazer para o estado de Rondônia para fazer... ajudar ele a pedir voto, não é fraca. A dona Michele Bolsonaro vai fazer campanha pro Bruno Scheid. Pesado. Aí você tem o Fernando Máximo. Tá eleito? Na minha concepção, tá eleito. Então já fechou o pacote. Pronto. O restante vai só o quê? Agora sim, aí você tem no campo progressista, você tem Confúcio e tem a Sigurgs. Né? Assim, Confúcio tem que sair no campo progressista. Porque o segundo voto do Confúcio vai para o Assi e do Assi vai para o Confúcio. Porém, tem que saber qual dos dois tem penetração no voto de centro e centro-direita. Que é aí onde pode rodar o Fernando Máximo. Não é bem assim, não. caso, professor, deles entrarem ali, conversar e porque assim, embarcar só um? Aí você tem... Não, porque o segundo voto da direita, da extrema-direita e da direita em si, não vai para Confúcio nem vai para o Assi. Silvia. Vai para Silvia. E se o Confúcio e não tiver Assi não tiver o Confúcio, o segundo voto vai para Silvia e o campo progressista fica sem chance de concorrer. Aí a gente tem uma centro-esquerda, né? Que a Silvia, e aí você vai ter que... Não, ela hoje a gente não sabe nem o que ela é. Se é de esquerda, se é de centro. Você pode comentar, Matheus? Entendeu? Você prefere não comentar? Hoje ela de onde eu venho na minha terra, a gente chama camaleão. Ela é uma camaleoa.
Entendeu? Dependendo das circunstâncias, ela vai. Ela é bonitona. Ela vai né? bonitona, ela é bonita, ela vai no Ela canal. é bonita, né? Então vamos listar os nomes, então, pra gente não se perder. Bruno Bolsonaro, Fernando Márcio, Silvia Cristina, Confúcio Moura, Assi. Aí pode vir Mariana, que eu não acredito que Será que a venha. Mariana vai querer vir para pedir música no E Fantástico? Marco Rocha, né? Desse? E Marco Rocha. Marco Rocha. Entendeu? 7 nomes. Aí você tem que ver, Matheus e Ricardo, quem está em casa nos assistindo, o segundo voto de cada candidato para quem vai. Aí se torna o primeiro e o segundo. É simples. A eleição do Senado. É. É um jogo de eliminação. O que é o segundo voto corre o risco muito grande de ser o mais votado. Mais votado. É. Entendeu? Foi o que aconteceu com a Fátima, foi o que aconteceu com o Raup em 2010, foi o mais votado. Então é isso. Nesse cenário, a Silvia pode despontar, né? Pode, porque ela pode receber o voto do Chad, ela pode receber o voto do Fernando Máximo. É isso mesmo. Ela pode receber o voto do Coronel Marco Rocha e ela pode receber o voto do Confúcio. Mas quando eu tenho aqui a Sigurgas, freia Silvia. Exato. É um contrapeso É ali. um contrapeso. Exato. Então, Mas Confúcio precisam andar juntos. é interessante, o trabalho da Silvia na área da saúde é muito forte, né? Então, Ela é uma querida, lembre-se cara. que ela Ela é uma querida. tem as emendas, sim, tem um trabalho forte na saúde, mas o maior trabalho, o mais forte são nossos impostos que pagam a conta. Ela trabalha para a saúde, mas é com dinheiro do SUS. O dinheiro do SUS é de onde? Dos nossos impostos. Exato. A Secretaria de Saúde, por exemplo, a CESAL, do Estado, manda 10 milhões todo mês para o Hospital do Amor. E quem trouxe o Hospital do Amor para Rondônia foi Confúcio. E ele é injustiçado. Foi no governo Nem Confúcio, mencionam, né? Na nem verdade. mencionam. É. Deram um apagão na história. Confúcio ia construir o hospital. Quem trouxe as emendas na época foi Raup, foi Marinha Raup. E foram demonizados esse pessoal. Estão sendo Verdade. Então está sendo demonizado. As pessoas estão com ódio daquele político que trabalha, que tem capacidade de A entrega. Marinha Raup, na minha Rondônia é opinião, ela foi extremamente é por aí injustiçada. mesmo. Hã? O que o senhor está falando é exatamente isso que acontece. Ô, diretor, nós temos mais quanto tempo aí, meu diretor? Estamos 10 minutos. Então, acho que é um momento providencial para os Pronto. amigos para a gente começar a falar de um cenário que tá dando o que É falar. agora, porque eu quero saber, ô Ricardo. Porque antes da gente entrar no ar aqui, o professor Herbert recebeu uma ligação lá de Vilhena. Ele fica atento no telefone. Professor Herbert caiu na besteira de não comprar a película, aquela película que, que não dá para ver de ladinho. Você vê que Aí- eu sou transparente. Né? Exato. Aí o Matheus, né, ele não queria ver, mas ele viu, né, uma coisa... Você já imaginou Uma eu coisa- lá na Câmara dos Deputados, o celular aberto, olhando que não deve, Eita. e aí o repórter flagra, tuf! Meu Jesus. Mas, professor, vamos lá, né? Cenário para governo tá, assim, não tá tumultuado igual para Senado, Tá do mesmo jeito. mas... Tá concorrido. Tá concorrido, mas, tipo assim, me parece que para Senado a coisa tem um caminho ali meio lógico, mas para governo tá bagunçadão, né? Não. Tem nomes colocados. Por exemplo, nós temos o Marco Rogério, candidato do PL, com recall eleitoral. E que está com o nome colocado para Voto ideológico, né? É voto ideológico e já está em pré-campanha, né, anunciado. E tem os companheiros de chapa definidos, que é o Bruno Scheider, Bruno do Bolsonaro, Uhum. e o próprio Fernando Márcio. Pronto, está definido. Só falta encaixar o vice. No Podemos, você tem o nome do Flori, Uhum. delegado Flori, prefeito de Vilhena, bem avaliado, e que está fazendo uma gestão com alta capacidade de entrega. Excelente prefeito. Transformou a cidade. Transformou até a política local. Que varreu nas urnas por 2 vezes os donadons. E simpático. E simpático e Pensa no carismático. cara. Ele só fica meio descentralizado quando você fala de Expedito Júnior perto dele. Falar de Expedito, aí ele perde a linha. Aí você tem tem um poder. Aí o Podemos, a chapa consolidada era quem? Flori, governo, o deputado estadual Camargo, Rodrigo Camargo, delegado de Polícia Civil, Senado. De repente, na abertura O que dos aconteceu trabalhos aí, legislativos, professor? aí o
Camargo se lança candidato e dizendo que tem um aval do Léo, e ainda sem estar filiado ao Podemos. Isso que é o mais... Olha, Rondônia tem umas coisas pitorescas que só acontece aqui, parece. Eu nunca vi isso. É coragem, arrojo, ansiedade, né? Ansiedade, né? Acelerado. Seria um precoce? Um precoce, né? Só pode, Ricardo. Então, assim, aí no MDB apareceu o nome do Rafael Claros, o Expedito Neto, pré-candidato do PT a governo, lançou, fez aquele barulho, sumiu. Eu acredito que ele vai aparecer para depois desistir. Vai dizer que está doente. Então o Robson falou, olha, vai ter um candidato aí que vai aparecer doente e que vai desistir. Eu aposto que é o Expedito Neto. Né? Você tem o Sérgio Gonçalves, que se o governador sai para disputar o Senado, ele é candidato do União Brasil, Sim. candidato natural. Você tem o Wildo, que quer ser candidato a governador, mas não tem partido. Ah, mas ele tem um PSDB. Não, o PSDB está todo pepinado. Está inviável. Está inviável, ele não conseguiu formar nominado de deputado federal nem de deputado estadual. Houve uma conversa, uma tratativa para ele ir para a União Brasil ou republicanos. Até agora nada se decidiu, está tudo como antes no quartel de Abrantes. Muito se fala, né, que o bode está na sala. Está na sala. O bode está na sala. Sabia dessa, né, Matheus? O PDT tem um nome muito bom, que é o ex-presidente da OAB, o advogado... Como é o nome dele? Gente, como é o nome do advogado do PDT? Do ex-presidente da OAB, o Elton, né? Elton Assis. Elton Assis, né? É um nome que pode compor uma chapa majoritária. Então, assim, você tem nomes que querem, mas nomes de relevância. Agora, vamos falar do creme de la creme, né? Quem que está mais próximo, quem está performando nas Hoje, pesquisas? quem tá melhor nas pesquisas, na opinião pública, é o Marco Rogério. Porém, ele tem teto. Ele tem teto. Se ele conseguir unir a direita e a extrema-direita, eu acredito que ele pode levar no primeiro turno. Mas se ele for para um segundo turno sem unir a direita e a extrema-direita, o campo progressista pode derrotá-lo. Porque, eventual segundo turno, né? A esquerda vai derrotar aquele candidato que esteja junto com o Flávio Bolsonaro. Agora sim, esses parâmetros você está falando, professor? E outra coisa, tem um dado que ninguém observa nas pesquisas. Quando você vai para a periferia, não só de Porto Velho, mas das outras cidades, o Lula cresceu. O presidente Lula cresceu e cresceu no voto feminino. Por que cresceu no voto feminino? Porque é quem vai para o mercadinho, para a feira, fazer a feira, botar a comida dentro de casa. São poucos os homens que fazem a comida, faz a feira para dentro de casa. Quem vai fazer as compras é as mulheres. As mulheres. Então, se você olha o perfil eleitoral das mulheres, ela é mais progressista do que os homens. Então, e o eleitorado feminino é maior do que o masculino. Então, pergunta. Há 8 anos atrás, a onda Bolsonaro foi muito forte aqui em Rondônia. O senhor acredita que essa onda permanece, diminuiu? Ela continua, mas não com tanta força. É importante a gente regionalizar essa resposta. Porque Rondônia, ela é mas não com uma tanta força. até Itapuã. Ela é uma até Porque Itapuã. as pessoas estão se cansando. E dali para baixo é outra coisa. As pessoas vão se cansar. E com a candidatura do Flávio, o capital político do Bolsonaro vai continuar para 2030. Que é onde está o erro da direita, se deixar ir a reboque da extrema-direita. Eu escrevo isso na minha coluna direto. Eu digo, professor, olha, mas as a direita está pesquisas... acovardada. Por que o menino foi feliz, o Macron, na França? Porque ele é a direita. Ele se desvinculou da extrema... o Emmanuel Macron, ele tirou a direita da França. Ele pegou a direita, que é a reboque da extrema-direita, e separou. Vamos aqui, ó. O caminho é esse. E ganhou a eleição. Está até hoje na França. Ele unificou, né? Não, ele arrancou a direita. A direita na França estava indo a reboque da extrema-direita, igual está no Brasil. A extrema-direita brasileira é quem está dominando. Mas você não E acha os que líderes da direita estão acovardados. Professor, mas assim, as últimas pesquisas que vem despontando aí já mostram números um pouco diferentes. E a gente nota uma mudança de postura do Flávio Bolsonaro, justamente para poder tentar ser mais moderado. Tentar conquistar esse voto mas que já não domingo, é dele, né? No domingo, Acorda Brasil, ele repetiu o discurso do pai, ele atacou o STF. Mas ele está discursando, não seria um fato atacou as pautas de costume, né? Ou melhor, defendeu as pautas de costume, então
Eles Mas vêm não, com não, mesmo não o discurso discurso envelhecido. público. Eu não vi ali um debate propositivo para reindustrializar o país, para criar emprego para os jovens. Olha a Mas não é quantidade. cedo ainda, professor? Claro que não. A pré-campanha é para você construir o perfil do teu, o perfil da tua gestão, que vai defender na campanha. A tua pré-campanha é para tu chegar consolidado na campanha com as tuas ideias. Porque o que me parece nesse primeiro momento, Entendeu? professor, é que a direita ainda Por está exemplo. nesse embate de buscar ter uma unidade, porque eles não, cara, assim, eu nunca vi Ela um está a povo que se reboque, ataca, a né? direita está acovardada, ela está a reboque, não apareceu um. O Caiado gritou, mas não tem partido. Ele precisa sair do União Brasil para ir para o PSD. Como é que Agora é um você já suicídio eleitoral? imaginou o Kassab, ele está juntando tudo que é de liderança. Qual que é essa manobra aí? Juntou Caiado, juntou Eduardo Leite, juntou o Coronel Marco Rocha, né? Juntou Raquel Lira, pessoas que vieram do PSD, do União Brasil. Aí você já imaginou, de repente, lá na frente, Lula disser: eu quero o Kassab de vice, e o Kassab aceitar, e como é que vai ficar o discurso dessa galera? É possível, Junto com Lula? então. É possível. O que não é possível em eleição no Brasil, em política no Brasil? Ainda mais quando você trata de central. Meu irmão, é como dizia Ulisses Guimarães: a política no Brasil faz até boi voar e tirar leite da vaca da parede, desenhar na parede. Então, assim, é possível sim acontecer isso. E aqui nós vamos ter a primeira fase, né? Uhum. Que são as filiações partidárias, que encerra no dia 4. Aí a gente vai saber quem é quem, como é que foram os acordos. Você veja o governador hoje, né? Hoje, terça-feira, dia 3, né? Dia 3 de março. Isso. Na verdade, nós estamos tendo Deu posse ao vice-governador, o traidor. O dito traidor. algo inimaginável, Algo né? inimaginável. Porque já houve o quê? Uma conversa. Porque para o Marco Rocha, o pior acordo nessa altura do campeonato é melhor do que nada. O pior acordo que seja. Então pode acontecer que ele deixe o governo. Eu já escrevi sobre isso e vou continuar escrevendo e dizendo até o dia 4. E Marco Rocha deixa o governo para concorrer à eleição. Eu acredito nisso. Eu acredito que isso vai acontecer também. Entendeu? Você pode Matheus está chamar quase aqui, acreditando também. entendeu? Ele não fica no governo. Professor... A primeira-dama está em plena campanha, Luana Rocha, e ela tem chance de ser a mais votada. Ela está pelo trabalho que ela fez. Verdade. Professor Herbert Lins, nós estamos a quantos minutos, meu diretor? 1 minuto? 1 minuto do final. É assunto para dar e vender, mas eu quero falar para você que está assistindo a gente, né, que não vai ser a primeira vez e nem a última que o professor Herbert Lins vai vir aqui no Debate Pod. Né? Obrigado. Já deu para fazer uma explanação geral, você já está começando a formular suas ideias, né? O professor tem a visão dele, mas isso é muito. A eleição, são leituras, muito, né? Exato, a eleição é muito democrática. De cenários. Vá na sua convicção, mas por favor, só não vote em candidato ruim, entendeu? Matheus, meu amigo, gratidão imensa por você estar aqui e vamos continuar vindo. Gostou, cara? Você Ricardo, curti, gostei. Professor Herbert aí é o cara. Fala sabe? que esse homem aqui na frente aqui é fácil, né? Ele tem informação do bastidor? Não. Ele é o bastidor. Começa por aí. Então, ele que fala o que o partido tem que falar, né? Quero te agradecer pelo convite, agradecer ao professor Herbert aqui também. E a gente está à disposição para... Será que é aquela mesma pessoa que tá ligando para ele? Eu não duvido. Eu não duvido. Tem uma fofoquinha agorinha aí já, ó. Já. Pode falar, professor? Rapidinho, antes da gente fechar. Não, porque eu não atendi. Então, uma fofoca. Mas, professor, Ricardo, muito obrigado e conte comigo pra gente dar sábado que vem estamos aqui de novo. Pronto, sábado a gente tá aqui. Exato. Professor, gratidão. Muito obrigado, estou à disposição. Sempre me chamar. Entendeu? Vamos que vamos no Debate Pod. Com certeza. E vamos esperar aí, né? Depois do dia 4. Vamos, né? Aí sim, com o cenário definido, a gente vai falar, né? Depois, pós-filiações, como que vai ser a partir de então, né? Que promete muita coisa boa acontecer.
Bem, pessoal, quero primeiramente agradecer a você que ficou durante essa 1 hora agradável com a gente aqui, né? Agradecer a todos da mesa, meu amigo Matheus aqui, que está conosco apresentando o professor Herbert. Você que dedicou aí esse tempo de 1 hora para poder se informar um pouco mais sobre o cenário político. Vamos trazer mais informações em breve sobre isso, deixa o cenário se definir um pouco, mas fica de olho aqui no Debate Pod, né? Hoje é só o reinício dessa trajetória. Sábado que vem, a partir de 12h, estamos de volta com outra pessoa para poder debater outro assunto importante, né, da sociedade. E minha gratidão a todos que estão aqui. Lembrando que esse programa também fica disponível também no portal SGC no YouTube, no Debate Pod também no YouTube, né? E, assim, agradecer a todos pela audiência e fiquem com o nosso encontro marcado para o próximo sábado a partir de 12h. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.